Hoje nós vamos começar a falar sobre o estudo da reta. Então, essa parte do estudo da reta vai ser dividido em 4 aulas. Na aula de hoje, que é a aula inicial, nós falaremos simplesmente sobre inclinação e coeficiente angular. Mas essa aula vai ser parâmetro para as próximas aulas. Então, entender esse assunto vai fazer diferença na nossa sequência. Então, o que é considerado a inclinação? A inclinação de uma reta R concorrente com o eixo x, né, o eixo das abscissas, é a medida do ângulo alfa formado pela reta e pelo eixo. Então eu vou ter que a inclinação é o ângulo entre a reta e o eixo. Só que esse ângulo ele sempre vai ser medido a partir do eixo e no sentido anti-horário. Então olha só, dado o nosso plano cartesiano x e y e uma reta concorrente ao eixo x, então uma reta R que intercepta o eixo x aqui em algum ponto, a inclinação dessa reta vai ser esse ângulo alfa. E como foi descrito aqui, é o ângulo formado entre o eixo e a reta, só que pensando aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, começando do eixo até chegar na reta, partindo no sentido anti-horário, né? Então, no sentido contrário ao do relógio. Além disso, esse ângulo alfa, ele sempre vai ser um ângulo entre 0 e 180, então maior que 0 e menor que 180. Nós vamos considerar que esse ângulo ele só vai ser igual a zero se a reta R for paralela ao eixo x. Então, se nós tivermos uma reta paralela ao eixo x, né, não uma reta concorrente, e sim uma reta paralela, nós vamos dizer que a inclinação dela é zero. Tá? Então, o meu alfa é 0 graus. Coeficiente angular. O coeficiente angular de uma reta R não perpendicular ao eixo x é a tangente da sua inclinação. Então, a inclinação é o ângulo. Quando nós estamos falando em coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. Indicamos o coeficiente angular de uma reta por m. Então, apenas por questões de nomenclatura, nós vamos chamar de m o coeficiente angular de uma reta. Então, m é igual a tangente do alfa, onde o alfa é aquele ângulo de inclinação. E aqui tem uma coisa importante. Quando ele fala aqui não perpendicular ao eixo x, por quê? Porque se a reta for perpendicular ao eixo x, nós teríamos que calcular a tangente de 90 graus. E 90 a tangente de 90 não está definida. Então, olha que observação importante aqui. Se R é perpendicular ao eixo x, não se define o m, ou seja, não se define o coeficiente angular. Então, se a reta for concorrente e não for perpendicular, o coeficiente angular m é a tangente do alfa. Se a reta for paralela, a gente define que esse alfa é zero e aí a tangente também vai ser zero. Se a reta for perpendicular, não se define coeficiente angular. Como que nós podemos determinar também esse coeficiente angular de uma outra forma? Olha só, conhecendo dois pontos distintos, A e B, como nós fizemos nas aulas anteriores, aqui a gente vai chamar de x do ponto A e y do ponto A, x do ponto B e y do ponto B, de uma reta não vertical, seu coeficiente angular m é dado por. Então, nós vamos ver uma fórmula aqui para se encontrar o coeficiente angular de uma reta dado dois pontos. Então, primeiramente, vamos interpretar essa situação aqui. Dado o plano cartesiano, um ponto A com a coordenada x do ponto A e y do ponto A, e um ponto B com as coordenadas x do ponto B e y do ponto B. Por esses dois pontos, eu vou traçar uma reta R. O que eu estou querendo determinar é esse ângulo aqui. É o ângulo alfa, no sentido anti-horário, né, entre o eixo x e essa reta R aqui. Para eu poder determinar esse ângulo, olha só o que nós podemos fazer. Nós podemos construir um triângulo retângulo aqui, ó. Então, construindo um triângulo retângulo aqui, nós podemos perceber que essa medida aqui é a diferença entre as coordenadas y. E esse outro lado aqui do meu triângulo é a diferença entre as coordenadas x. Perceba que esse ângulo alfa, ele é o mesmo que esse daqui. Como essa reta aqui, né, essa reta pontilhada aqui, ela é paralela a esse ângulo aqui e esses são ângulos correspondentes. Então, eles são iguais. Como eu quero calcular
o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, e aqui nós temos um triângulo retângulo, a tangente nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o meu coeficiente angular pode ser calculado sempre desse jeito. A diferença entre as coordenadas y dividido pela diferença entre as coordenadas x. Então, diferença entre as ordenadas, diferença entre as abscissas, nessa ordem. Só lembrando que se você trocar a ordem, não tem problema, o coeficiente angular vai ser o mesmo. Só que se você fizer YA menos YB, na parte de baixo você tem que fazer XA menos XB. Então, se você inverter a ordem no numerador, você também deve inverter a ordem no denominador. Mas o resultado do coeficiente angular será o mesmo. E uma consequência disso, muito importante, é essa daqui. Uma consequência do conceito de coeficiente angular de uma reta é a condição de alinhamento de três pontos. Então, como que eu posso determinar se três pontos estão alinhados, ou seja, são colineares ou pertencem a uma mesma reta, usando essa ideia de coeficiente angular? Vamos pensar na mesma situação. Dado um ponto A, ele tem as coordenadas x e y, abscissa e ordenada. Dado um ponto B, ele também tem as coordenadas x e y, abscissa e ordenada. E um outro ponto C, que também vai ter a abscissa do ponto C, que é o x do ponto C, e a ordenada do ponto C. Se esses três pontos estiverem alinhados, ou seja, pertencerem a uma mesma reta, o que tem que acontecer? Esse coeficiente angular entre a reta e o eixo x tem que ser o mesmo coeficiente angular do que a reta com essa construção auxiliar aqui, ó. Então, se eu fizer o prolongamento desse tracejado aqui, esse ângulo alfa tem que ser o mesmo que esse daqui. Se eu fizer outro tracejado aqui e outro ângulo alfa aqui, ele também vai ser o mesmo que esse e que esse. Então, isso daqui sempre vai acontecer. Então, qual é a condição para que três pontos estejam alinhados, ou seja, sejam colineares? Sendo m AB, ou seja, o coeficiente angular determinado pelos pontos A e B. Então, se eu calcular o coeficiente angular entre esses pontos, e MBC, o coeficiente determinado pelos pontos B e C, ou seja, o coeficiente angular usando aquela fórmula anterior com esses dois pontos, se eles forem iguais, isso significa que os três pontos estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos dessa situação, inclusive essa daqui no último exemplo. Então, olha só. Primeiro, determine o coeficiente angular das retas abaixo. Então, olha só. Plano cartesiano, x e y, uma reta R e um ângulo aqui. Então, vejam, a inclinação dessa reta é de 30 graus. Como eu quero o coeficiente angular é a tangente da inclinação. Ou seja, meu coeficiente angular m é a tangente de 30. Ou seja, raiz de 3 sobre 3. Só isso. O coeficiente angular dessa reta, raiz de 3 sobre 3. Próximo exemplo. Mesma ideia, o plano cartesiano e essa reta aqui. Se esse ângulo aqui for 45, você tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui, não é simplesmente a tangente de 45. Por quê? De acordo com a nossa primeira definição, o ângulo ele é definido como partindo do eixo no sentido anti-horário. Então, mesmo sendo dado esse ângulo, eu vou ter que pensar no ângulo que forma aqui. Então, é esse ângulo aqui, ó, que eu estou interessado. Ou seja, o ângulo de 135 graus, que é o suplementar desse daqui, né? 180 menos 45, 135. Então, meu coeficiente angular aqui vai ser a tangente de 135. Tangente de 135 é igual a menos a tangente de 180 menos 135. Ou seja, menos a tangente de 45, que é menos 1. Então, a inclinação dessa reta o coeficiente angular dessa reta é menos 1. Próximo exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, veja, eu tenho os dois pontos e eu quero saber o coeficiente angular. O que eu vou fazer? Usar a minha fórmula.
y do ponto B menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Então, y do ponto B, 4, menos o y do A, 3, dividido por x do ponto B, menos 1, menos o x do ponto A, 2. Então, 4 menos 3, menos 1, menos 2. 4 menos 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3. Então, coeficiente angular, menos 1 terço. Como eu comentei antes, se você fizer do ponto A para o ponto B, o resultado vai ser o mesmo. Olha só, 3 menos 4 dá menos 1. E 2 menos menos 1 ficaria 2 mais 1, que é 3. Ou seja, daria o menos 1 terço do mesmo jeito. O importante é que você faça o y em cima e o x embaixo. Vamos fazer mais um exemplo dessa mesma situação com outros números aqui. Ó. Determine o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Então, y do ponto B, 5, menos o y do A, menos 1. Então, 5 menos 1, dividido por 3 menos 1. Menos com menos, mais 5 mais 1, 6 sobre 2. Aqui dá para dividir, coeficiente angular, 3. Se eu tivesse feito ao contrário, né, menos 1, menos 5 e 1, menos 3, o resultado final seria o mesmo. Próximo exemplo. Determine o valor de P sabendo que o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é 2. Então, perceba, aqui eu tenho qual é o valor do coeficiente angular e eu não tenho a abscissa do ponto A. O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha fórmula do mesmo jeito. Ó. Y do ponto B, 5. Y do ponto A, 2. Então, 5 menos 2. X do ponto B, 1. X do ponto A é esse Pzinho aqui. E nesse caso eu sei o coeficiente angular, ou seja, esse m aqui é 2. Então eu vou trocar. 2, que é o meu coeficiente angular, é igual a 5 menos 2 sobre 1 menos p. Então, y menos y dividido por x menos x. Chegou nisso daqui, é só eu resolver a proporção. 5 menos 2 dá 3. Então, eu vou imaginar como se tivesse o 1 aqui embaixo e vou resolver a minha proporção. Então, isso daqui vai ser 2, que multiplica 1 menos p, igual, é como se tivesse 1 aqui embaixo, 1 vezes 3, 3. Faz a distributiva. 2 vezes 1, 2. 2 vezes p, menos 2p. Letra de um lado, número do outro. Menos 2p igual a 3 menos 2. Menos 2p igual a 1, multiplica por menos 1, ou seja, 2p igual a menos 1, p igual a menos meio. Então, esse é o valor do p para que o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos seja 2. E o último exemplo, determine o k, então determine o valor do k, sabendo que os pontos A, B e C são colineares. Então, eu quero saber o valor do k para que esses três pontos pertençam a uma mesma reta. O que eu vou fazer? Vou usar a minha condição lá do alinhamento de três pontos. Vou calcular primeiro o coeficiente angular entre os pontos A e B. Então, vou usar a minha fórmula. 6 menos k sobre 4 menos 2. Aqui, a única coisa que dá para fazer, né, seria fazer a conta aqui 4 menos 2. Mas eu vou deixar desse jeito por enquanto. E eu vou fazer também, vamos colocar o 2 aqui por enquanto. Vou fazer também o coeficiente angular entre os pontos B e C. Ou seja, 12 menos 6 dividido por 8 menos 4. 12 menos 6 dá 6, 8 menos 4, 4. Qual que é a condição do alinhamento? O coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos tem que ser o mesmo que o coeficiente angular da reta que passa por esses dois. Então, basta eu igualar essas duas frações, essas duas razões. Eu vou ter novamente uma proporção. Então, 4 vezes 6 menos k igual a 2 vezes 6. 4 vezes 6, 24, menos 4k igual a 12. O 24 que está mais passa menos. Então, menos 4k vai ficar igual a 12 menos 24. Menos 4k igual a menos 12. Multiplica por menos 1. 4k igual a 12, ou seja, k igual a 3. Então, nesse caso de 3 pontos, para eles estarem alinhados, você vai calcular o coeficiente 2 a 2.
Se você fizer em outra ordem, também não vai ter problema, desde que você siga a formulazinha, o y no numerador e o x no denominador. Um bom estudo a todos.